Olha, se você não sabe, vai saber agora. Investir é para todos. E ao investir, você faz o dinheiro trabalhar por você. É, portanto, uma chave importantíssima para construir riqueza, para fortalecer o seu patrimônio. Por quê? Porque através de juros compostos e da valorização dos seus ativos, mesmo pequenas quantias, pequenos valores, pode se transformar em um capital significativo ao longo do tempo. Então, nesta aula, eu gostaria de ajudar você, tá certo? A desbloquear aí na sua mente de que investir é coisa para rico, é coisa para quem tem muito dinheiro. Vou mostrar para você que não há mistério, que hoje é muito fácil investir. Então, fica aí, assiste essa aula, clica nos links e vai fundo, porque você está entrando no mundo que foi feito para todos. Investimento é para todos. Então, vamos lá, porque a aula já está começando, certo? Então, por que investir é essencial para todos nós? Ora, gente, investir é essencial por 4 motivos principais. Quais são eles? Veja aí na sua tela. Proteção contra a inflação. Vai proteger o seu dinheiro contra a inflação. Por quê, gente? Dinheiro parado é com certeza uma grande chance para ser corroído pelas baratas e, claro, pela inflação, tá certo? Então, investir é a melhor forma, portanto, de proteger o seu poder de compra. Segundo, para multiplicar seu patrimônio. Por quê? Mesmo com um pouquinho que você colocar todos os meses lá, seus recursos vão decolar, vão crescer de forma exponencial ao longo do tempo, se levarmos em consideração o impulsionamento pelos juros compostos, tá certo? Que a cada mês vai acrescentando em cima dos valores acrescidos, né? Rendidos nos meses anteriores. Então, isso é muito legal. Terceiro motivo, pessoal, quando a gente investe, né? Quando a gente tem um plano de investimento, a gente pode realizar sonhos. Realizações. Quem não tem sonhos? Todos nós temos sonhos, temos desejos, queremos chegar em algum lugar. Então, se você planeja a compra de uma casa, de um carro, de um apartamento, sei lá, né, de uma viagem, tudo isso aí, né, vai ser possível realizar, entre outras coisas, é claro, com planejamento financeiro, com investimento. E claro, meus amigos e minhas amigas, na hora que você investe, tem esse quarto motivo aí. Você vai criar uma disciplina financeira. O que falta para um monte de gente? Provavelmente para você aí que não consegue ter controle financeiro. Então, ao investir, você fomenta uma mentalidade, um comportamento a longo prazo e vai ajudando-se na organização e no seu controle de suas finanças ou no seu controle financeiro. Então, isso é muito importante para, né, mostrar que investir é essencial, tá ok? Mas olha só, pessoal, para a gente investir tem que ter
planejamento, não é uma coisa louca não, uma coisa desorganizada não, de ímpeto não. Tem que ter organização. E quando eu falo de organização aí, pessoal, desse, planejamento financeiro, desse tal orçamento, você precisa considerar esses 4 fatores aí. Quais são esses fatores? Primeiro, criar esse orçamento, Criar esse orçamento que vai te mostrar por onde é que teu dinheiro está entrando e por onde é que ele está saindo, tá certo? Então, isso é muito importante você ter consciência. Segundo, você precisa definir metas, Quando você define metas, tá certo? Você vai estabelecer o que quer, alcançar com essa quantidade de dinheiro que você está guardando ao longo de um determinado tempo. Então, você precisa definir essas metas, que sejam metas quantificáveis e alcançáveis, que não seja uma coisa que, não tem como alcançar. Portanto, fundamental definir metas. Terceiro aspecto aí é investir de forma regular. Não é investir hoje e só investir daqui a 10 anos. Não, daqui a 8 meses. Não. Regular. É pouquinho, mas se você fizer isso todos os meses, de forma regular, você cria o tal hábito de contribuir para seus investimentos, de pagar a você mesmo, tá certo? Então, isso é muito importante. E claro, meus amigos e minhas amigas, precisa revisar e ajustar esse planejamento, esse orçamento aí sempre. Você precisa monitorá-lo constantemente, ver o seu progresso e fazer as mudanças quando necessário. Então, muito importante aí, essa questão do planejamento, tá certo? Então, muito importante a gente saber desses fatores. Agora, pessoal, olha que coisa interessante. Investir nunca foi tão fácil como está sendo agora, hoje, nos dias atuais. Então, não tem como você dizer que é coisa do outro mundo. Não, pessoal. Sabe por quê? Porque investir hoje está sendo tão fácil assim? Porque, olha, os custos são reduzidos, Então, você vai ver que as taxas são cada vez menores, ou às vezes inexistentes. Por exemplo, eu invisto pelo Nubank, certo? A Invest News, a financeira do Nubank. E não cobra nenhuma taxa para mim, no procedimento dos investimentos, das compras e das vendas, tá certo? Isso é muito interessante. E também não me cobra para manter a custódia, dos meus investimentos ali. E isso é excelente. Então, muitas plataformas, eu vou mostrar algumas aqui para vocês daqui a pouquinho, não cobra nada. Então, é fácil, certo? O custo é praticamente reduzido ou zerado. Depois, as portas abertas, Então, cada vez mais existem menos barreiras de entrada para pequenos investidores como euzinho aqui, e provavelmente você que se acha, incapaz de investir porque não tem dinheiro, aí essa choradeira toda aí. Não, é possível sim, senhor, sim, senhora, para pessoas como nós, tá bom? Assalariadas, pessoas que ganham pouco, E que com muito sacrifício pode sim fazer esses investimentos de forma regular. E olha, meus amigos e minhas amigas, investir nunca foi tão fácil também, porque há cada vez mais aplicativos intuitivos aí nas redes, na internet,
tá certo? Nessa rede maravilhosa que nos fornece muitas coisas interessantes, se você souber, não é? Fazer ali a busca, não é? Correr atrás, tá bom? Então, há aplicativos facílimos, não é? Intuitivos, em outras palavras, que começa ou que te ajuda a investir com apenas alguns cliquezinhos, né? E você já consegue, por exemplo, através do seu celular, investir, né? Por exemplo, a operadora pela qual eu invisto, que é a da Nubank, é tudo pelo celular. A coisa mais fácil do mundo, tá bom? Então, muito importante isso aí, tá ok, pessoal? Então, nunca foi tão fácil investir por esses fatores que vocês estão vendo aqui. Os custos estão reduzidos, as portas são cada vez mais abertas, as portas do mercado financeiro, quero dizer, para os pequenos investidores como nós, e há uma variedade de aplicativos intuitivos que com alguns toquezinhos lá, alguns cliquezinhos, você já resolve, né, a sua, ou já começa a sua vida de investidor, tá bom? Bem, outro motivo aí, investir nunca foi tão fácil, pessoal, e acessível. Por quê? Porque essas ferramentas, tá certo? Ou essas operadoras, né, pelas quais você pode investir, né, que são as corretoras, a gente chama de corretoras de investimentos. Estão aí, facilitando isso, né, para você, né? Então tem a Rico, tem a XP, tem a Nuinvest do Nubank, tem a Interinvest, tem tantas outras que, né, outros aplicativos que você, digamos, pode, utilizar para fazer esse seu trabalho de investidor, né? Ou começar a fazer os tais investimentos que eu estou, falando aqui, tá bom? Então, como vocês podem observar aí, essas corretoras das quais eu estou, digamos, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, falando, né, essas corretoras todas aí, olha só, para vocês entenderem, ó, a Rico, né, que é bem popular aí nas redes sociais, né, os seus canais, tal, etc., é muito interessante, porque ela faz um trabalho de educação financeira, tá certo? Ela recomenda algumas carteiras de investimento, claro, a gente vai ver daqui a pouco, conforme o seu perfil de investidor, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá certo? Outra coisa, e essas carteiras recomendadas tanto no universo da renda fixa quanto da renda variável, entre outros, tá bom? Aí tem a XP Investimentos, né, que é uma plataforma altamente robusta, né, com fundos, com ações, com fundos imobiliários, com tesouro, né, com previdência, tantas coisas que você pode, né, estudar e fazer ou dar os passos que você pode dar. Tem, claro, a Nuinvest da Nubank, que é a corretora pela qual eu invisto, né, que tem uma interface muito simples, tá bom? Muito intuitiva, em outras palavras, tá bom? E é muito ideal para quem está começando. Então, eu comecei por ela e gostei tanto que continuo com ela, porque tem os outros fatores, aqueles, né, que eu falei, por exemplo, de não cobrar taxa, né? Então isso é muito legal para mim. E tem a Interinvest, que está vinculada ao Banco Inter, né, que é bastante prático, né, para quem já usa o banco, né, para quem já usa o banco. Mas olha, existem uma variedade, portanto, de corretoras. Se você pesquisar aí, inclusive no nosso site, eu tenho matérias, né, sobre as principais corretoras de investimentos do mercado brasileiro, do mercado financeiro brasileiro. Tem uma aula aqui mesmo no meu canal, no YouTube aí, o Controle Seu Money, também
né, trazendo essas corretoras, tá certo? Então, fica tranquilo, porque é isso aí que eu estava te querendo falar. Bem, outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui é que tá fácil, porque existem ferramentas que estão na internet, nas redes sociais aí, que você pode usar para simular, né, e planejar os seus investimentos. Então, como vocês podem observar aí, né, através dessas ferramentas aí todas, né, você pode, de alguma maneira, estudar, né, simular. Olha, se eu investir 100, se eu investir 50, se eu começar investindo 30, durante tanto tempo, quanto é que isso vai render se eu investir no Tesouro Direto, se eu investir nisso ou naquilo, ou em CDBs, ou em ações, ou em fundos imobiliários, enfim, você vai poder simular. E aí, eu estou apresentando algumas dessas ferramentas. Por exemplo, o próprio Tesouro Direto, se você for lá, né, na internet e procurar por essa ferramenta, ela vai te apresentar aí essa possibilidade de você simular, você investindo, é claro, no Tesouro Direto, que é um título, não é? Um título de investimento do Tesouro Nacional. Você pode ir lá emprestar dinheiro, não é, para o governo, e o governo vai te pagar juros, que são excelentes e é muito seguro, né? O Tesouro Nacional, tá ok? Mas tem outras ferramentas aqui, o Mobiles, o Organizer, tá certo? Que ajuda você a fazer o seu planejamento financeiro pessoal e a controlar os seus gastos. Você pode usar isso aí. Outra coisa é o Me Poupe aí, de Natália Arcuri, né? Você já deve ter ouvido falar, essa mulher maravilhosa, assim, tem contribuído bastante para a educação financeira e para a orientação, né, de milhares de pessoas, tá certo? Então, todo o meu respeito a Natália Arcuri, né, e o trabalho que ela realiza, entre outros, né, educadores, analistas, né, especialistas em investimentos, tá certo? São muitos outros aí, né? Tem Tiago Negro, tem tantos outros que eu poderia ir citando aqui. E tem, pessoal, o IUB, que é uma plataforma, uma ferramenta que ajuda você a comparar a rentabilidade de diversos tipos de investimentos, né? Se você investir em ações, esse valor. E se você investir esse valor em fundos imobiliários, se você investir esse valor em tesouro, ou em CDB, ou em LCI, LCA, enfim, ele faz, né? Essa ferramenta te ajuda. Então, veja aí como tá fácil, ou como nunca foi tão fácil, né, começar a investir. Então, pelo amor de Deus, né, não há como você negar isso. E a respeito, né, já falando em investimentos, você pode entender agora que há uma diversidade de opções de investimentos, como você vai poder, digamos, conhecer a partir de agora. Eu vou mostrar rapidamente aqui. Então, desde ações, passando por fundos imobiliários, criptomoedas, títulos do Tesouro Nacional, títulos, ou seja, títulos públicos e títulos privados, imóveis, muitas maneiras de você poder investir. E aí, eu estou mostrando algumas dessas opções de investimentos, tá certo, pessoal? Algumas dessas opções, como eu estou mostrando aqui. Então, ó, claro, existe a tradicional poupança, né? Quando eu falo da poupança e quando eu olho para riscos, rentabilidade e segurança, todo mundo sabe que é o mais tradicional de todos os investimentos. Historicamente é o mais tradicional. Claro, né? O risco é baixíssimo, né? Há sempre um risco, mas é baixíssimo. A rentabilidade também é muito baixa, porque você considera o quê? A inflação, né, geralmente ganha da poupança. Hoje isso é real, então a inflação está sempre acima, então o rendimento é muito minúsculo. E a segurança é imediata quando você investe, a gente tem que considerar, mas, né, perde valor de longo
tempo. Se você investir na poupança ali, né, ao longo do tempo, por muito tempo, você vai perder. Tem o Tesouro Direto, que o risco também é baixíssimo, tá certo? Mas a rentabilidade é moderada, porque soma inflação mais os juros reais. Então, isso, né, você precisa estudar mais, aprofundar mais. Tem aulas aqui no meu canal, né, tem matérias lá no meu site falando sobre todos os tipos de investimento. Mas a segurança é outro fator muito importante, porque você investir com segurança e proteger, né, de impactos da inflação é muito importante, né? Então, quando eu falo de investir considerando a inflação mais os juros, a inflação do ano mais os juros, e aí, né, você vai ganhar alguma coisinha sempre acima da inflação, naturalmente, não é verdade? Tem os CDBs, tem as LCIs, as LCAs, né, que também tem baixo ou médio risco, e a rentabilidade é o que eu diria moderada, porque, né, é acima da inflação um pouquinho, né, e a segurança é que os rendimentos fixos e os previsíveis, né, com proteção do Fundo Garantidor de Crédito, chamado tal FGC, tá certo? Isso aí é muito importante. Tem as ações, pessoal, as ações. Deixa eu botar aqui a câmera lá mais para cima, né, para vocês não ficarem atrapalhados aqui. Então, tem aí, como eu estou mostrando, as ações e os fundos imobiliários, tá certo? Que te pagam dividendos, mas que o risco é de médio para alto, a gente tem que ficar atento, você tem que ter estômago para investir nesse tipo de coisa, de ativo, mas você, né, tem aí a possibilidade de estar ganhando de duas formas. Pela valorização do ativo e pelos proventos que muitas empresas pagam, né, e os fundos imobiliários também pagam de forma regular. Então, a rentabilidade é alta, mas se você investir de longo prazo, tá certo? De longo prazo. E olha só, né, a segurança é que você começa a participar do crescimento, né, de determinadas empresas, como você pode observar aí. E claro, pessoal, as criptomoedas é altíssimo risco, altíssimo. Vocês sabem, né, que hoje ela pode subir 20% e amanhã cair 30%, né? Ou minutos depois cai 30%. Né? Então é muito volátil, a rentabilidade dela é muito volátil, né? Há esse sobe e desce bastante constante, né? E claro, com relação à segurança, você precisa, se quer ganhar, assumir determinados riscos, né, em ativos digitais que são inovadores. Então tem gente que faz isso aí. Eu invisto nas tradicionais, né, como o Bitcoin, tá bom? Então, perfeito, vamos adiante, né, para vocês entenderem mais algumas coisinhas aqui, ok? Vamos lá. Não, então, você, para começar a investir, você precisa naturalmente conhecer qual é o seu perfil de investidor, tá certo? Você precisa saber qual portanto, esse seu perfil de investidor. Então, existem 3 perfis tradicionais de investidor, conhecido aí, né? Quando você entra no mercado, você vai ouvir falar desses 3. O conservador, tá certo? O que é, por exemplo, um investidor conservador? Olha, quando eu comecei lá em 2019, né, como investidor, eu abracei esse perfil, eu assumi esse perfil. Eu era um investidor conservador. Por quê? Porque eu preferia começar com segurança, tá certo? Segurança dos meus investimentos, né? Então eu investia ali, né, mais em renda fixa, né, e que tinha como pano de fundo a proteção do, né, pequeno capital que eu investi ali no início. Eu digo pequeno porque, né, a partir de era 21, 22 reais, né, todo mês eu investindo ali aquele bocadinho, tá certo? Mas aí avançou um pouco mais,
E aí eu assumi sair, né, desse perfil de conservador e depois de 2 anos e meio, 3 anos de investimento como investidor no mercado financeiro, eu assumi, né, a máscara ou esse perfil de moderado, investidor moderado, como vocês podem observar. Então, esse investidor moderado, como vocês podem observar aí, ele aceita um pouquinho mais de risco para buscar o quê? Uma rentabilidade maiorzinha, tá certo? Então, eu coloco um pouquinho ali a minha mão, né, os meus dedinhos, as pontas dos meus dedos no fogo para tentar ganhar mais um bocadinho, tá certo? E aí, pessoal, avançou mais 3 anos e hoje, né, após 6 anos como investidor no mercado financeiro, eu me considero um investidor arrojado. E o que é esse perfil de investidor arrojado? É aquele que busca alta rentabilidade, mesmo, né, com maior volatilidade e riscos, né, se expondo a essa maior volatilidade e maior risco. Por isso que na minha carteira de investimento há uma diversidade de investimentos, né, cada um com grau diferente de riscos e também de rentabilidade, tá certo? Então, você precisa fazer essa sua análise pessoal, né, de que tipo ou que perfil você vai assumir para começar a investir. Por outro lado, você precisa olhar quais são os seus objetivos financeiros. O que é que você quer com os seus investimentos? E aí, existem 3 tipos, né, de objetivos que você precisa, digamos, se pautar. Os objetivos de curto prazo, né, que aí vai até 1 ano, e aí você, né, deve se ligar muito para a ideia de reserva de emergência. Em 1 ano pode acontecer muitas coisas drásticas ou oportunidades que você, com aquele dinheiro da reserva, pode, digamos, resolver. Tá certo? Algumas viagens, alguns cursos, né? Uma promoção de uma coisa interessante, por exemplo, como, por exemplo, você dá uma entrada para comprar a sua casa ligeirinho ali, pá! Né? Então essa reserva de emergência é legal. Depois, o segundo tipo, que é o de médio prazo, que vai de 1 a 5 anos. E aí, pessoal, quando eu falo de 1 a 5 anos, eu estou falando, às vezes, eu quero comprar um carro daqui a tanto tempo, né? Dar entrada, claro, no meu imóvel de maneira mais consistente, né? Fazer um intercâmbio, sei lá, um intercâmbio aí dos seus filhos aí, né? Estudar nos Estados Unidos, estudar na Europa, né? Estudar em algum país aí, né? Da nossa América aqui, etc. Bem, e finalmente o terceiro tipo, que é o de longo prazo, que vai de 5 a mais anos, tá certo? Então, de 1 a 5 anos, médio prazo. De até 1 ano, curto prazo. De longo prazo é de 5 para cima, tá bom? E aí, eu tenho que pensar o quê? Na minha aposentadoria. Você tem que pensar em quê? Na sua independência financeira, né? Nas heranças, claro, na sua aposentadoria, tá bom? Então, isso é muito importante que todos fiquem ligados, né, nesse fator, tá bom, pessoal? Muito importante, ok? Então, vamos para mais um outro aspecto. Então, outra coisa que a gente precisa entender é pensar na educação financeira e na inclusão, né, desse fator na sua vida. E aí, pessoal, é muito importante, né, saber que investir é uma jornada de aprendizado. É uma jornada de aprendizado. Não é nada mágico. Então não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. É uma jornada contínua, né, de aprendizado sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre vários fatores. E essa educação, ela é muito importante, ela é extremamente vital para se tomar decisões, né, bem informadas,
né, bem informadas. Portanto, isso vai, de alguma maneira, promover não só o seu crescimento individual, tá bom? Mas também a sua inclusão financeira. Então, entenda o mercado. Entenda como é que ele funciona, qual é a lógica do mercado. Então, aprenda, por exemplo, sobre os fatores que influenciam os preços dos ativos. Né? O que é que influencia para baixo ou que influencia para cima, tá bom? Gerencie os riscos, né? Então, desenvolva estratégias para proteger seu capital. E aí eu falo, claro, de diversificação, né? Ter uma carteira diversificada é muito importante. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, nunca invista todo o seu dinheiro num só tipo de ativo. Diversifique, isso é muito importante. Tome decisões inteligentes, pelo amor de Deus, né? Com tantas oportunidades, né? Com tantas facilidades, né? Com tantos aplicativos, com tantas ferramentas, não há como você tomar decisões burras, tá bom? Descontroladas, tá bom? Então, baseie suas escolhas, portanto, em conhecimento, não em emoção. Não caia nessa não, tá bom? E finalmente, aumente a equidade, tá bom? Então, democratize o acesso ao crescimento econômico, compartilhando com outras pessoas, né? Esse seu trabalho. É isso que eu faço aqui no nosso canal, como vocês podem observar, tá certo? Portanto, para a gente concluir, né? Reforço isso, pessoal. Investir é para todos. E quando eu falo de todos, eu incluo você. Você aí que se acha incapaz, que se acha, digamos, excluído dessa realidade. Não, é para todos. Todos, inclusive nós, né, assalariados. É só você se organizar, tá bom? Então, comece com pouco. E aí, quando eu falo com pouco, com R$30, né? Com 5. Né? Tem ações de R$2, de R$3. Né? Tem fundos imobiliários de R$3, de R$4. Tem títulos do governo a partir de R$30, pessoal. Isso não é nada, minha gente. Quando a gente, né, abraça a organização financeira, tá certo? E isso você pode fazer pelo seu celular, como eu já antecipei. Aprenda, né? Enquanto você está investindo aquele pouquinho ali, vai aprendendo como, né, funciona o mercado financeiro. Você não precisa saber de tudo logo de cara. Eu não sabia, né? Eu não sabia. Eu me lancei no escuro, né? Com a mente aberta para poder aprender as coisas, né? Na medida que eu ia fazendo ou dando esse espaço. Então, comece e aprofunde seus conhecimentos. Mas lembre-se, você não precisa saber de tudo logo de cara, tá bom? Outra coisa, tenha controle total. Então, adapte seus investimentos aí aos seus sonhos e os seus objetivos de vida. De vida, coisas concretas, efetivas, que sejam alcançáveis. E claro, proteja o seu futuro, meu amigo, minha amiga. Proteja o seu futuro, o futuro da sua família. Então, faça seu dinheiro trabalhar por você e garanta, portanto, um futuro mais interessante, mais promissor, melhor. Tá ok? Era isso que eu queria falar para você. E lembre-se, investir não é um privilégio de poucos. Não é um privilégio de poucos. Mas com certeza é uma oportunidade para todos. Reforço, investir não é um privilégio de todos. Não é. Mas sim, é uma oportunidade para todos nós. Eu entrei nessa e você também pode entrar nessa. Isso é muito importante, tá certo? Muito importante mesmo, tá bom? Onde
Onde aprender mais? Como aprender mais? Pessoal, esse meu canal aqui não cobra nada. As aulas e as matérias, né, estão todas aí à sua disposição. Então tem o meu site lá, controleseumone.com.br, com várias matérias sobre investimentos. É só você, né, fazer aí a busca, ir lá, né? Então, o próprio canal aqui no YouTube tem cerca de 90, essa é a aula 96, só sobre essas questões de investimento, tudo direitinho aqui, tá bom? Então, você pode aprender mais sobre investimentos usando esse meu canal. E claro, tem outros canais aí que você pode, digamos, também pesquisar, tá certo? Então, isso é fundamental. E olha, finalmente, eu gostaria, né, de reforçar, pessoal, esse meu trabalho como associado da Amazon, né? Eu sou um associado, então eu tenho esse trabalho de divulgar os produtos da Amazon, tá certo? E claro, né, eu vou ser recompensado na medida que as pessoas clicam lá nos links e compram produtos da Amazon. A Amazon é quem faz a entrega, né? Se o produto não chegar no tempo marcado, tudo direitinho lá, a Amazon devolve o seu dinheiro, não tem nenhum perigo, tá bom? Nenhum risco. Portanto, é uma empresa mundialmente conhecida que você, né, sabe muito bem. Então, os links são seguros, você vai ver que vai levar você para o site da Amazon, porque é lá que está também a minha, digamos, página da Amazon, a minha lojinha, tá bom? Tá lá dentro da Amazon. Muito bem. Pessoal, eu faço esse trabalho como educador financeiro e, claro, eu escrevo livros sobre esse assunto. Então, existem 3 livros meus sobre educação financeira, né? Uma voltada aí mais para crianças, né, e adolescentes, que é esse livro aí, digamos, Malu, a Moeda Mágica e as Crianças Sábias de Eudoria, tá certo? É uma historinha em forma de teatro, não um conto em forma de teatro que você, inclusive, pode usar na sala de aula para, né, trabalhar a educação financeira, né, começar a trabalhar a educação financeira com suas crianças ou seus filhos, etc. Tem esse segundo aí, que é o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes, e o último, né, que eu escrevi é esse aí, Laura e Tomás, uma história de amor e finanças, tá bom? Esses livros têm a versão digital e também tem a versão impressa, tá bom? Tem a versão impressa. Então, se você, né, achar interessante, né, dar uma aprofundada nos seus conhecimentos, talvez, né, as minhas obras aí possam, digamos, facilitar. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço profundamente, peço naturalmente que vocês curtam e compartilhem, né, essas minhas aulas com seus familiares, seus amigos, né? E se puder aí, se inscreva no meu canal, eu peço, tá bom? Era isso e até a próxima.